Parte 2. Como chegamos aqui? Capítulo 4. Misturando padrões. Para a maioria de nós, ficar seduzido pelo pecado sexual acontece fácil e naturalmente, assim como escorregar em um chão molhado. Mas por que isso acontece? Como veremos mais tarde, nossa masculinidade nos traz uma vulnerabilidade natural ao pecado sexual. Mas neste momento vamos explorar como o volúvel coração humano também nos torna vulneráveis. Talvez você tenha cultivado a esperança de que um dia estaria livre do pecado sexual e esperado libertar-se dele de forma tão natural como envolveu-se com ele, como uma acne que estoura. Talvez você esperasse, em cada aniversário, libertar-se da impureza sexual. E isso nunca aconteceu. Mais tarde, você supôs que seria liberto naturalmente através do casamento. Mas, como para muitos de nós, isso também não aconteceu. Fred, confiança mal aplicada. Quando Mark matriculou-se para minhas aulas de assuntos pré-matrimoniais, ele me disse: todo o problema de impureza tem sido uma baita confusão. Fui fisgado há anos e estou contando com meu casamento para ser curado disso. Poderei fazer sexo sempre que desejar. Satanás não poderá mais me tentar. Quando nos reunimos alguns anos depois, não fiquei surpreso em ouvir que o casamento não tinha resolvido o problema. Sabe, Fred, minha esposa não deseja fazer sexo tanto quanto eu, ele disse. Verdade. Não quero parecer um viciado em sexo ou coisa parecida, mas eu provavelmente tenho muitos desejos não correspondidos agora, assim como os tinha antes de me casar. E além de tudo isso, algumas áreas da exploração sexual parecem embaraçosas e indecentes para ela. Às vezes, ela até as considera depravadas. Acho que ela é puritana demais, mas o que posso dizer? Em nossa experiência, não há muito o que dizer. Casamento, sem nirvana sexual. O fato de o casamento não eliminar a impureza sexual não é nenhuma surpresa para os homens casados, embora o seja para adolescentes e jovens solteiros. Ron, um jovem pastor em Minnesota, disse que quando desafia homens jovens a se manterem sexualmente puros, a resposta deles é muito fácil para você, pastor, dizer isso. Você é casado. Pode fazer sexo a qualquer hora. Os jovens solteiros acreditam que o casamento cria um estado de nirvana sexual. Antes fosse. Em primeiro lugar, o sexo possui diferentes significados para homens e mulheres. Basicamente, os homens adquirem a intimidade imediatamente antes e durante a relação sexual. As mulheres conquistam a intimidade através do toque, do compartilhamento, do abraço e da comunicação. É mesmo surpreendente que a frequência do sexo seja menos importante para as mulheres do que para os homens, como Mark infelizmente descobriu. Por causa das diferenças entre homens e mulheres, desenvolver uma vida sexual satisfatória no casamento é mais difícil do que dar uma enterrada em um jogo de basquete. É mais parecido com fazer um arremesso do meio da quadra. Segundo, a vida nos apresenta curvas muito sinuosas. Lance se casou com seu amor somente para descobrir que sua esposa tinha uma deficiência física que fazia da relação sexual algo muito doloroso. Isso fez com que ela passasse por uma cirurgia e por meses de reabilitação para corrigir o problema. No caso de Bill, sua esposa ficou tão doente que ele não pôde ter relação sexual durante 8 meses. Estas circunstâncias deixam Lance e Bill livres para dizer: Deus, vou continuar utilizando pornografia até o Senhor curar minha esposa. Nós achamos que não. Terceiro, sua esposa pode, de repente, se tornar muito diferente daquela mulher que você namorava. Larry, um jovem pastor bonito e forte, de Washington D.C., teve uma ótima herança cristã. Seu pai é um pastor maravilhoso, e Larry ficou bastante emocionado quando Deus também o chamou para o ministério. Quando Larry conheceu Linda, uma loira notável e devastadora, eles pareciam serem feitos um para o outro, como Barbie e Ken. Depois do dia do casamento, porém, Larry descobriu que Linda estava muito mais interessada na própria carreira do que em satisfazê-lo sexualmente. Ela não era apenas desinteressada de sexo, mas utilizava isso como uma arma manipuladora para fazer tudo do seu jeito. Consequentemente, Larry não fazia sexo com frequência. 2 vezes no mês era muito, e 1 vez a cada 2 meses era o normal. O que Larry deveria dizer a Deus? Senhor, a Linda está sendo impiedosa. Mude-a, e então paro de me masturbar. Muito difícil. O casamento não satisfazia as necessidades sexuais de Larry, mas Deus ainda assim espera a pureza. Sua pureza não deve depender da saúde ou do desejo do seu parceiro.
Deus o considera responsável, e se você não assumir o controle antes do dia do seu casamento, você pode esperar que isso surja depois da lua de mel. Se você é solteiro e assiste a filmes censurados, a felicidade depois de casado não vai mudar esse hábito. Se seus olhos se fixam em garotas que andam por aí, eles ainda vão continuar passeando quando você disser sim. Você se masturba hoje em dia? Colocar a aliança em seu dedo não manterá suas mãos longe de si próprio. O que está acontecendo aqui? Quando o casamento não resolve imediatamente nosso problema, nós nos apegamos à esperança de que, com tempo suficiente, o casamento ainda poderá nos libertar. Andy nos contou o seguinte: uma vez li que a atividade sexual de um homem cai em seus 30, 40 anos, enquanto a atividade sexual de uma mulher atinge seu pico durante essa idade. Por um momento, pensei que Gil e eu nos encontraríamos em algum feliz terreno intermediário. Mas isso não aconteceu. A liberdade do pecado sexual raramente vem através do casamento ou com a passagem do tempo. A expressão velho cafajeste deveria nos mostrar algo sobre isso. Então, se você está cansado da impureza sexual e do relacionamento medíocre e distante de Deus que aparece como resultado disso, pare de esperar pelo casamento ou por alguma queda de hormônios para salvar seu dia. Se você deseja mudar, reconheça que é impuro porque diluiu o padrão de pureza sexual de Deus com o seu próprio. Esta é a primeira das 3 razões para a facilidade que os homens têm em cair no pecado sexual que discutiremos. Já dissemos anteriormente que o padrão de Deus é o de que evitemos qualquer sinal de imoralidade sexual em nossa vida. Se seguirmos esse padrão, nunca veremos a escravidão sexual. Por isso, devemos estar surpresos com o fato de muitos homens cristãos estarem sob essa escravidão. Nosso Pai Celestial está surpreso. Aqui está nossa paráfrase de algumas questões que Deus apresentou, em Oséias 8 versículos 5 e 6 que revelam seu assombro. O que está acontecendo aqui? Por que meus filhos estão escolhendo ser impuros? Eles são cristãos, pelo amor de Deus. Quando vão começar a agir como devem? Deus sabe que somos cristãos e que podemos escolher sermos puros, mas então por que não escolhemos assim? Não somos vítimas de alguma vasta conspiração que nos seduz sexualmente, nós simplesmente escolhemos misturar nossos próprios padrões de conduta sexual com o padrão de Deus. Uma vez que consideramos o padrão de Deus muito difícil, criamos uma mistura, algo novo, confortável, medíocre. O que queremos dizer com mistura? Talvez um bom exemplo seja a definição confusa de relações sexuais, que emergiu no escândalo sexual envolvendo o presidente Bill Clinton. Depois que o presidente declarou sob juramento que não teve relações sexuais com Monica Lewinsky, mais tarde explicou que ele não via sexo oral como parte dessa categoria. Então, por essa definição, ele não havia cometido adultério. Isso representa um grande contraste com o padrão que Cristo ensinou. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Mateus 5 versículo 28. Ingênuo, rebelde, negligente. Por que misturamos tão facilmente nossos próprios padrões com o padrão de Deus? Por que somos tão liberais em nossas escolhas em relação ao pecado sexual? Às vezes, somos apenas ingênuos. Você se lembra de ver o desenho animado clássico da Disney, Pinóquio, quando era criança? Pinóquio sabia que ir à escola era o correto para os garotos. Em seu caminho para lá, no entanto, ele encontrou vilões que o iludiram com a ideia de passar o dia em um lugar chamado Ilha da Aventura, um tipo de parque de diversões, próximo ao mar. Eles lhe deram um ingresso gratuito para a travessia de barco, mas ele não sabia que, no final do dia, todos os garotos se transformariam em burrinhos e que seriam vendidos para puxarem carroças nas minas de carvão para o resto da vida. Do mesmo modo, podemos ser ingênuos e tolos em relação ao padrão de Deus quanto à pureza sexual e estar tropeçando cegamente nas coisas erradas, porque todo mundo também está fazendo isso. Mas, às vezes, escolhemos padrões sexuais errados não porque sejamos ingênuos, mas porque somos rebeldes. Somos como Lumpvik, um garoto orgulhoso que toma a liderança no plano de desviar Pinóquio para a Ilha da Aventura. Lumpvik se mostra muito repugnante desde o momento em que aparece na tela com sua postura agressivamente viril, cuspindo e fazendo uma voz de zombaria. Você se pergunta, onde estão seus pais? Por que não fazem algo? Você sabe que ele está completamente consciente da maldade que está cometendo. Seja qual for a consequência, ele deseja muito fazer isso. Talvez, com uma postura rebelde como a de Lumpvik, você saiba que a impureza sexual seja algo errado, mas você a continua praticando.
Você ama as suas viagens para a Ilha da Aventura, apesar do preço oculto que pagará no fim do dia. Ou talvez você tenha considerado o padrão de Deus muito ridículo para ser levado a sério. Em um grupo de estudo bíblico de solteiros, a discussão se voltou para a pureza sexual. Muitos já haviam sido casados antes e sofriam com a solidão. Quando alguém deu sua opinião de que Deus espera que até mesmo os solteiros evitem qualquer sinal de imoralidade sexual, uma bela e jovem mulher deixou escapar as seguintes palavras: "Não é possível que alguém espere que vivamos deste modo." O restante do grupo concordou completamente com ela, com exceção de 2 pessoas que defenderam o padrão de Deus. Destruição e aversão. Se você tem sido ingênuo, rebelde ou tolamente negligente em levar a sério o padrão de Deus, a mistura dos seus próprios padrões o leva a ser seduzido e a uma situação ainda pior. Essa mistura pode destruir uma pessoa. Quando os israelitas deixaram o Egito e foram levados para a terra prometida, Deus lhes disse para cruzar o rio Jordão e destruir todas as coisas ruins daquela nova terra. Isso significava matar todas as pessoas pagãs e destruir seus deuses até virarem pó. Deus os advertiu de que, se eles fracassassem nessa tarefa, sua cultura seria misturada com a dos pagãos e eles adotariam suas práticas depravadas. Mas os israelitas não foram cuidadosos o suficiente para destruir tudo. Eles acharam mais fácil fazer tudo de qualquer jeito. Ao seu tempo, as coisas e as pessoas deixadas intactas se tornaram uma cilada. Os israelitas se tornaram adúlteros em seu relacionamento com Deus e repetidamente viravam suas costas a ele. Conforme prometido, Deus os tirou da terra. Mas, antes da destruição de Jerusalém e da deportação final de seus habitantes, Deus havia profetizado sobre seu povo e seu cativeiro. Então, se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações para onde foram levados em cativeiro, pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram após os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Ezequiel 6 versículo 9. Quando entramos na terra prometida da nossa salvação, fomos informados de que deveríamos eliminar qualquer sinal de imoralidade sexual em nossas vidas. Depois de entrar naquela terra, você falhou em destruir o pecado sexual, qualquer sinal dele? Se não, você chegou ao ponto de sentir aversão a si próprio por causa dessa falha. Se é deste modo que você se encontra, ainda há esperança para você. Padrão de Deus na Bíblia. Por causa de nossos próprios padrões em relação à pureza sexual estarem tão misturados com os de Deus, e uma vez que muitos cristãos não leem frequentemente a Bíblia, muitos homens não possuem nenhum entendimento sobre o padrão de Deus em relação a este assunto. Você sabia que somos chamados a evitar a impureza sexual, em quase todos os livros do Novo Testamento? A seguir está uma seleção de passagens que expõe a preocupação de Deus com nossa pureza sexual. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Mateus 5 versículo 28. Porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Marcos 7 versículo 21-23. Que vos abstenhais das relações sexuais ilícitas. Atos 15 versículo 29. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Romanos 13 versículo 12 e 13. Mas, agora, vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. 1 Coríntios 5 versículo 11. Fugi da impureza. 1 Coríntios 6 versículo 18. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que, outrora, pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. 2 Coríntios 12 versículo 21. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia. Gálatas 5 versículo 16 e 19. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices,
coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Efésios 5 versículo 3 e 4. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3 versículo 5, 6. Pois está é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4 versículo 3 ao 5 e 7. Nem haja algum impuro ou profano. Hebreus 12 versículo 16. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Hebreus 13 versículo 4. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. 1 Pedro 4 versículo 3. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Judas 7. Tenho, todavia, contra-te algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Apocalipse 2 versículo 14. Tenho, porém, contra-te o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Apocalipse 2 versículo 20. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21 versículo 8. Já não é suficiente? Mais da metade dos livros do Novo Testamento está representada aqui. Com base nestas passagens, vamos resumir o padrão de Deus. Em relação à pureza sexual, a imoralidade sexual começa com as atitudes luxuriosas de nossa natureza pecaminosa. Ela está enraizada nas trevas dentro de nós. Portanto, a imoralidade sexual, assim como outros pecados que escravizam os não crentes, atrairá a ira de Deus. Nossos corpos não foram feitos para a imoralidade sexual, mas para o Senhor, que nos criou e nos chamou para viver em pureza sexual. A vontade dele é que todo cristão seja puro sexualmente, em seus pensamentos, em suas palavras e também em suas ações. Portanto, evitar completamente a imoralidade sexual é uma atitude santa e honrada. Devemos nos arrepender da impureza, fugir e deixar nossos corpos distantes dela, enquanto vivemos pelo Espírito. Passamos muito tempo vivendo como pagãos na entrega à paixão. Não devemos ter uma relação próxima com outro cristão que persiste em sua imoralidade sexual. Se você atrair outros para a imoralidade sexual, talvez no banco traseiro ou na sala dos fundos, o próprio Jesus estará contra você. É evidente que Deus espera que vivamos de acordo com seu padrão. Na verdade, em 1 Tessalonicenses 4 versículo 3, a Bíblia declara de forma bem direta que está é a vontade de Deus. Então, leve este mandamento a sério, fuja da impureza.